E aí, gente? Cadê o resto do povo? Que música vocês estão ouvindo aí? Vamos lá, gente. O que vocês acharam dos exercícios? Tranquilo? Difícil? Tiveram dificuldade? Oi, professora, tá me ouvindo? Uhum. Foi tranquilo pra mim. Até eu só não entendi, na verdade, as 5, não consegui fazer. Tá. Deixa eu perguntar, a senhora vai mandar esse slide que a senhora estava apresentando ou já enviou pro Eva? Eu vou enviar ainda. Ah, tá. Obrigada. De nada. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Vamos então para as respostas. Primeira pergunta. O comportamento reflexo também depende da aprendizagem? Desculpa. O comportamento reflexo também depende da aprendizagem. É uma afirmativa. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Falsa, falsa, falsa. Falciane. Falsa. Eu coloquei que era falso, professora. Aham. Está correto, gente. Muito bem. Realmente, a afirmação é falsa, né? Eu repeti várias vezes na aula de hoje, espero que vocês não esqueçam que o comportamento reflexo não depende da aprendizagem, a gente já nasce com eles. Ainda que alguns deles a gente não consiga apresentar logo, né, no nascimento, eles são inatos. Um exemplo que eu esqueci de falar de comportamento reflexo é o comportamento também com relação à excitação sexual. Então, por exemplo, a ereção, né, no caso do sexo masculino, e a lubrificação vaginal também são comportamentos reflexos. A gente não escolhe, né, por quem a gente vai ter esse tipo de atração. Então, você simplesmente tem essa resposta. Explique a sua resposta. Por quê, gente? Então, essa explicação que eu dei, né? O comportamento reflexo ele é inato, você já nasce com ele, é uma herança biológica, você não precisa aprender. Respostas como essa são aceitas. Dê um exemplo de comportamento reflexo que vocês escreveram, que vocês colocaram. Espirrar. Ótimo. Professor, eu coloquei que quando um inseto voa na sua direção, você se esquiva e toma um susto. Hum. Tá certo? É que esquivar de um inseto. Sim, vamos considerar que sim. Porque está relacionado a isso que a gente falou, né? De um inseto pode entrar no seu olho, pode entrar no seu nariz. Então, esquivar Sim. é um reflexo nesse sentido. Sim, sim. Quando os cães levantam a orelha para escutar o ruído do ambiente. Ótimo. A gente nem Professora, falou eu dessa. coloquei o comportamento reflexo de sucção que você falou. Sucção, maravilha, engolir, todas essas são exemplos. Professora, respirar é um comportamento reflexo? Sim, respirar é um comportamento reflexo. A gente não precisa aprender, né? Ótimo, gente. Com relação a comportamentos inatos e aprendidos, assinale verdadeiro ou falso. Então, se um cachorro saliva diante da apresentação de um prato de comida, é porque ele aprendeu anteriormente a emitir essa resposta diante da apresentação do estímulo da comida. Verdadeiro ou falso? Teve gente que colocou verdadeiro, gente que colocou que é falso. Gente, essa resposta, essa pergunta, essa afirmativa, na verdade, ela é falsa. Qual que é a falsidade aqui? Salivar diante do prato de comida não é aprendido. Salivar é um comportamento reflexo. A gente acabou de falar que reflexos são comportamentos que não são aprendidos. Se fosse assim, ó, um cachorro saliva diante de um barulho, de uma sineta,
Aí sim seria uma coisa que ele aprendeu. Salivar diante da apresentação de uma comida, ele não precisa aprender, tá? Ele faz isso sem apresentar, sem aprender, tá? Então a afirmativa é falsa. Depois a gente tem, se uma criança aprende a discriminar os sons das diferentes letras do alfabeto e é capaz de ler um texto em voz alta, com o tempo, esse se tornará um comportamento reflexo. Eu coloquei que é falso, professor. Por quê? Porque a criança, ela aprendeu a ler, vamos dizer assim. Não já nasceu com isso. Exatamente, isso mesmo. Tudo que a gente aprende um comportamento que a gente aprendeu, ou seja, é condicionamento. Logo, ele não é um comportamento reflexo, ele é um comportamento condicionado. Nada se torna reflexo. A gente já nasce com os reflexos. A gente às vezes usa esse termo reflexo para falar de alguma coisa que a gente faz automaticamente. Mas isso não quer dizer que a gente já nasceu sabendo, né? Isso não quer dizer que é um reflexo. Tá? A gente usa erroneamente esse termo. Na análise do comportamento, no que a gente está estudando aqui hoje, no behaviorismo, comportamento reflexo são apenas esses que a gente já nasce, né? A gente já nasce com a biologia, né? Com uma herança biológica dele. Tudo que é aprendido é condicionamento. Quando uma mãe coloca o seio na boca do seu filho recém-nascido e este suga o seio, chamamos esse comportamento de mamar. Este é um comportamento reflexo em mamíferos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Maravilha. Quem fez verdadeiro acertou. Reflexo da sucção. Como eu disse, né? É um reflexo que a gente não precisa aprender. Quando outro objeto, por exemplo, um brinquedo, é colocado na boca do recém-nascido e este suga, também estamos diante de um comportamento reflexo. O que vocês acham? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Maravilha. É isso mesmo. O reflexo de sucção, quando a gente nasce, ele não discrimina aquilo que a gente tem que sugar para se alimentar e aquilo que não vai gerar um alimento, né? É um reflexo. Ao longo da vida, a gente vai discriminando isso, né? Se eu colocar alguma coisa na boca de vocês, vocês não vão sair sugando, né? Se você não identifica que isso é um alimento, você não vai sugar, né? Então, esse é um dos reflexos que a gente vai aprendendo ao longo da vida a discriminar. Se eu dou um todinho, você suga. Se eu dou uma bolacha, não faz sentido sugar, né? Você vai ter outra forma de ingerir a bolacha. Então, depois eu posso mandar as respostas para quem não chegou no começo da explicação, mas é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Professor, Hum. então a gente pode, mudar os nossos reflexos, né? A gente pode perder um reflexo inato, mas a gente não cria novos. Ah, tá. Tá? Por que o cão de Pavlov começou a salivar após ouvir apenas o som de uma sineta? Foi condicionado. Porque associa a sineta à comida. Porque foi condicionado. Gente, as respostas estão corretas, mas vocês não estão explicando o processo. Para eu saber se vocês aprenderam de verdade, tentem depois refazer essa questão explicando todo o processo que eu expliquei, né? Lembra dessa tabelinha que eu mostrei? Só um minutinho. Lembra dessa tabelinha que explica o processo, né? E esse slide também, ó, ele explica todo o processo. Então, falar porque ele foi condicionado está correto, mas está incompleto, tá? Tudo bem que eu não coloquei ali, né? Explique o processo, mas tudo bem, ok, não é prova. É só para eu saber o que vocês entenderam, o que de repente ainda não ficou tão claro, né? O que vocês não saberiam explicar ainda. Professor. Eu coloquei assim, que o cachorro associou o som à comida, pois eles eram apresentados ao mesmo tempo por uma grande quantidade de vezes. E assim ele criou essa associação. Muito bem, você explicou o processo. Você não usou os termos técnicos, mas você explicou. Não, mas Tá? eu não coloquei exatamente isso. Aqui não está aberto aqui para eu ver o que eu coloquei, mas foi mais ou menos isso. Não, tá ótimo. Aí alguém respondeu aqui, porque anteriormente lhe foi apresentado o estímulo da comida juntamente com a sineta. Este som ficou condicionado para o cachorro como sinal de comida. Maravilha, Ana Paula, isso mesmo. Pois se ele foi condicionado a responder esse estímulo como se fosse receber comida.
como eu falei, né, não está explicando corretamente o processo. Eu coloquei que ele foi condicionado anteriormente com o estímulo incondicionado e o estímulo neutro. Ótimo, Lívia. Está usando, inclusive, termos técnicos aqui, né? Maravilha. Já vi que você entendeu os termos. Se não explicar com os termos técnicos é considerado correto, eu vou saber que você entendeu, né? Mas a ideia do exercício era saber o que vocês entenderam dos termos técnicos também. Então, tudo bem, né? Eu não perguntei, não coloquei entre parênteses, né? Explique com os termos técnicos o processo do porquê o cachorro. Não coloquei nesse nível de detalhe. Mas só para vocês saberem que é importante explicar, né, o máximo possível, você mostrar que você entendeu, né? Tá? Então, não está errado. Quem colocou porque foi condicionado, provavelmente nessa prova de agora, que eu não serei tão exigente na correção, eu consideraria, pelo menos consideraria meio ponto. Mas tem que explicar bonitinho, tá, gente? Ao explicar, pergunta 4. Ao alimentar seu filho no seio, a mãe constantemente fala com ele. A voz da mãe para o bebê poderá se tornar um ou uma. Estímulo incondicionado, estímulo condicionado, resposta incondicionada, resposta condicionada ou resposta operante. Colocaram B. Muita gente colocou B, né? B é o estímulo condicionado. A resposta está correta, pessoal. A fala da mãe é semelhante à sineta no caso do cão, né? O bebê se alimenta, o leite dela é o estímulo incondicionado e a fala dela é algo que acompanha a alimentação da criança. Então é uma coisa que você está condicionando e logo se tornará um estímulo condicionado para o bebê. Ele vai talvez ter o reflexo de salivar ou da sucção apenas na presença da fala da mãe. Se ele tiver um pouquinho maior, ele vai aprender a pedir, né, comida, pedir mamar na presença da mãe, tá? Porque ele ficou condicionado. Isso me remete a uma coisa que eu não falei ainda para vocês, que a gente faz condicionamento, a gente está falando do animal por enquanto, né? Daqui a pouco a gente vai falar do ser humano. Mas a gente faz condicionamentos o tempo todo. Isso não é só na situação experimental, que o caso que eu falei do cachorro do Pavlov era uma situação experimental. Ele estava lá para fazer o experimento. Mas a gente tem o condicionamento presente em condições que a gente chama de condições naturalísticas. Ou seja, em condições naturais. A gente não está participando do experimento e a gente está sendo condicionado o tempo todo, né? Fazendo associações o tempo todo. Por exemplo, esse exemplo da alimentação, né? Às vezes a gente gosta muito de um prato porque na nossa infância esse prato era sempre apresentado no Natal. E o Natal era o momento que a gente ganhava presente, que todo mundo da família estava junto, todo mundo dava risada junto, era um momento muito agradável. E aí a gente começa a gostar desse prato e remeter a essa situação do Natal, né? Você está fazendo um condicionamento. Às vezes a gente tem coisas que a gente são super simples, assim, tipo, nossa, nenhuma comida é melhor do que o arroz e o feijão da minha mãe. Pode ser a comida mais refinada do mundo, mas não é melhor que o arroz e o feijão da minha mãe. Porque a gente, né, ao longo da nossa vida, pode ser o caso dessa pessoa, né? Ao comer o arroz e feijão da mãe, a mãe sentava, né, dava atenção. Atenção é um dos estímulos, é um dos reforçadores, a gente vai falar daqui a pouco dos reforçadores, que são também incondicionados. A gente sempre busca, né, atenção, a gente sempre gosta desse estímulo da atenção. Então, quando você come, né, estão te dando atenção, estão conversando com você, estão ali te dando carinho, enfim, amor, a gente associa isso à situação a gente só associa as duas coisas, né, e viram uma coisa condicionada. E aí isso me remete a uma pergunta que fizeram no começo da aula, que era, quando eu falei do McDonald's, alguém perguntou se as publicidades utilizam do condicionamento para poder vender suas coisas. Tá aí a pessoa que perguntou isso? Sim, professora, fui eu. Eu vou pôr algumas propagandas para você ver e você vai me responder. Professora. Peraí um pouquinho. Só mostrar aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Propaganda de Coca-Cola. Descreve essa imagem para mim, a pessoa que perguntou da propaganda. Ai, professora, não sei dizer, não. O que você está vendo? Me fala o que você está vendo. Tem uma pessoa se divertindo Uhum. com outras pessoas. E pelo que parece, o que dá mais diversão para ela é tomar Coca-Cola.
Não só Coca-Cola. Ela tá tomando Coca-Cola com os amigos. Sim. Olha a quantidade de outras propagandas do mesmo estilo, ó. Essa aqui... Ó, essa aqui até remete a relacionamento amoroso. Tinha uma propaganda que, se eu não me engano, saiu na... Eu não sei se foi na Ó. época do Vingadores Guerra Infinita ou se foi no do Ultimato. Que era uma menininha que ela tomava um pouco de Coca-Cola. Aí ela ia se transformando, tipo... Transformando entre aspas, né? Em vários heróis da Marvel. Tipo, o Capitão América, o Homem de Ferro. Brincando com outras pessoas também. Eu não lembro que comercial é, mas eu lembro que é assim. Eu não vi esse comercial, não. Olha essa outra aqui, ó. O que você tá vendo nessa imagem? Tá só Coca-Cola ali? Não, tá tipo união, família, tudo mais. Exatamente. Então, o que você acha? Você acha que a propaganda utiliza condicionamento pra gente consumir mais os produtos deles? Ah, eu acho que sim. Eu também acho que sim. Vamos ver uma outra aqui, ó. Ó, reparem, então, que Coca-Cola, eles associam sempre, mais frequentemente do que relacionamento amoroso, a questão de família e amizade. Né? Então, sempre tem aqui família, sempre não, né? Algumas têm Coca-Cola sozinha, mas é muito frequente você ver, né, essa mesa farta com um monte de gente. Então, como eu falei, atenção é reforçador incondicional. A gente gosta de pessoas de uma forma que a gente tá bem programado biologicamente para isso, tá? Então, é um reforçamento incondicional. Vamos ver outro aqui, ó. Uh... Essa aqui não é essa que bem essa que eu queria mostrar. Deixa eu achar um que tem a ver. Ó, essa é boa. Da Gillette. O que você tá vendo aqui? Ah, tipo, tá colocando o Gillette como uma opção de presente de Natal. Uhum. Aí associa o Natal com união e família e todo aquele negócio que você falou antes. Uhum. Muito bem. Agora, graças ao nosso movimento feminista, a gente não tem tantas propagandas, por exemplo, associando fazer barba com ter namorada ou conquistar garotas. Mas era muito frequente a gente ver esse tipo de propaganda também. Então, assim, a propaganda que tem a ver com, como eu falei, né, com o estímulo incondicionado da questão da atração sexual. Então, a gente tem, sim, o tempo todo, a propaganda fazendo associações pra gente consumir os produtos deles e achar que a gente vai ficar daquele jeito. A gente sabe, lembra que alguém falou no começo, né, que a informação faz que a gente mude o comportamento. A gente sabe que não tem nada a ver. O fato de você tomar Coca-Cola não vai fazer com que você tenha mais amigos. O fato de você usar Gillette não vai fazer com que... aqui, ó, uma antiga, ó, de propaganda de mulher abraçando homem com Gillette. Ó, isso é muito frequente antigamente, mas... Meninas, agradeço ao movimento feminista e homens também, ao movimento feminista, pra gente não ter mais isso. A gente sabe conscientemente que não é isso, né? A gente usar Gillette não vai fazer com que a gente tenha mais carinho das pessoas, as pessoas fiquem mais próximas da gente, etc. Mas a gente vê e a gente associa. Então, não, nesse sentido que não é uma questão de informação, nesse sentido que a informação não nos ajuda a tomar uma decisão, por exemplo, de compra, ou a modificar um comportamento. Reparem outra coisa nas propagandas, que as propagandas geralmente apresentam pessoas que a gente considera dentro de padrões de beleza. Né? Também tem mudado um pouco isso, mas assim, por exemplo, aqui na propaganda da Gillette, hoje a gente vê nessa coisa da diversidade. Da Gillette não, Gillette mesmo. Da diversidade, do corpo feminino, mas mesmo assim, não são mulheres que você chamaria de mulheres feias. Elas estão dentro de um padrão de beleza, né? Ainda que acima do peso, ainda que de diferentes cores, estão dentro de um padrão de beleza. Não tá assim uma coisa que você olha e você fala, nossa, pelo amor de Deus, não queria ser igual essa mulher. Você olha e você fala, nossa, eu queria ser igual essa mulher, né? Então, eles usam desses padrões e aí vai se retroalimentando, né? À medida que a gente vê muita propaganda com esses padrões, a gente vai achando isso mais bonito. E à medida que a gente vê a propaganda, a gente vai achando que a gente vai ficar, né, daquele jeito também. Mas você não vê, você vê modelos, né? Você não vê pessoas, tipo, comuns, assim, normais nas propagandas. Então,
É mais uma forma de associar, né, as marcas à questão da beleza. Aqui, ó, Gillette usa a imagem do Neymar. Neymar é o quê? Atleta, campeão. Você pode discordar de muita coisa, você pode não gostar do Neymar, mas você não vai discordar que ele é um atleta e que ele já ganhou muitos jogos de futebol e que ele já ganhou vários prêmios por isso. Ele se associa, né, a sua marca ao nome, à imagem desse atleta. Tá? Você está passando essa imagem para as pessoas, uma imagem de força, de poder, de conquista. Então você faz essas associações independente do que as pessoas vão pensar conscientemente. As marcas é assim meio que elas entram na nossa mente usando o condicionamento. Muito bem. Então temos aí a resposta para sua pergunta. Voltaremos às respostas aqui. Uma cidade tem diferentes sons. Questão 5. Uma cidade tem diferentes sons de sirenes para carros de polícia, bombeiros e ambulâncias. No entanto, quando uma pessoa no trânsito escuta qualquer uma dessas sirenes, ela sempre pensa que se trata de uma ambulância. Isso é um exemplo de extinção, discriminação, recuperação espontânea, generalização ou aquisição. Generalização, bastante gente colocou a D. Exatamente, generalização é a resposta correta. Lembra que eu dei o exemplo, né? Você pode condicionar o cachorro a salivar e aí ele, ouvindo, né, sons parecidos com aquele, ele vai salivar do mesmo jeito, porque ele generalizou a resposta. Então aqui isso está acontecendo com essa pessoa aqui que ouve barulho e remete à ambulância. Provavelmente mais vezes na vida dela, ela ouviu sirenes e viu ambulâncias passando, ao invés de ver bombeiro ou polícia. Sexta pergunta. No estudo do condicionamento clássico, alguns elementos foram diferenciados e se constituíram com grande importância na teoria behaviorista, sendo eles o estímulo incondicionado, a resposta incondicionada e o estímulo neutro. Relacione cada elemento à sua caracterização. Então, eu tinha que colocar aqui nos quadradinhos abaixo, né? Será 1, será 2, será 3. Produz uma resposta automática no indivíduo, ou seja, surge involuntariamente como uma resposta do organismo. Qual que é aqui? 3, estímulo incondicionado. 3. 3, maravilha. Por que não é o 2? Por que não é o estímulo neutro? Porque o neutro é neutro, né? Ele não produz nada. Só depois do condicionamento que ele vai produzir alguma coisa. Então não é automático, certo? E não é involuntariamente. Por que não é a 1? Resposta incondicionada. Porque não é a resposta, a gente tá falando do que produz. O que produz é sempre o estímulo, tá? O estímulo produz a resposta. Então, quem colocou 3 está correto. Depois aqui, é a resposta ou reação causada automaticamente por meio do estímulo incondicionado. O que vocês acham que é? 1. Maravilha. A própria pergunta já começa, né? É a resposta. Então não é o estímulo. E aqui a gente tem a opção, só uma única opção que fala da resposta incondicionada. Por que não é uma resposta condicionada? Porque a reação é causada automaticamente, né? E o estímulo é incondicionado. Então, logo, a resposta é também incondicionada. Maravilha, gente. E a última aqui, né? Só pode ser a 2. Podem ser objetivos ou experiências que evocam uma resposta. Porém, essa precisa ser associada, ou seja, emparelhada ao estímulo. Então, é o estímulo neutro. A princípio, ele não evoca resposta nenhuma. Depois do condicionamento é que ele é emparelhado, né, a outro estímulo e aí passa a evocar uma resposta condicionada. Excelente, pessoal. Muito, muito bom. As pessoas que não se manifestaram, não sei se elas erraram as respostas ou se elas não fizeram. Mas no caso de vocês estarem com dúvidas, estarem com alguma incompreensão sobre o material, me falem, tá? E aí eu pergunto a vocês, né? Eu já fui usando alguns exemplos aqui que já dão a dica da resposta. Mas vocês acham que esse condicionamento clássico, que foi feito lá com os cachorros, se aplicam também no caso do ser humano? Eu acho que sim. Sim? Eu também acho que sim, professor. Sim.
Eu já fui dando alguns exemplos que foram já dando a resposta, né? Mostrei lá propaganda para vocês, que já mostrava, né, os seres humanos. Porém, o Pavlov não sabia disso. Ele só sabia do cachorro. Quem foi depois, né, dar esse pulo do gato e associar o que o Pavlov já tinha feito aos comportamentos humanos, e aí a gente inclui, né, as emoções, que a gente já estudou algumas semanas atrás, como medo, tristeza, amor, raiva. Quem estudou isso foi o Watson. O Watson, ele inaugurou uma linha teórica na psicologia chamada behaviorismo metodológico. Então, o Pavlov, ele nem chamava ainda de behaviorismo, né, a teoria dele. Ele identificou esse processo do condicionamento, mas ele não deu origem a uma teoria psicológica chamada behaviorismo. Quem fez isso foi o Watson. O Watson disse assim, né, a matéria-prima da psicologia humana é o comportamento do ser humano. Então, vejo que aqui não tem nada de inconsciente, não tem nada de pensamento, não tem nada de sentimento, não tem nada de mente, de sonho, nada desses processos que a gente não consegue observar. O Watson vai falar que o que vale, o material de estudo da psicologia é sempre aquilo que é observável, né? Ou seja, o comportamento humano. E ele vai falar isso num texto que ele escreveu em 1913, chamado Manifesto Behaviorista. Behavior em inglês significa comportamento. Então, vocês vão encontrar também behaviorismo como comportamentalismo ou como psicologia comportamental. Tá? É sinônimo, é a mesma coisa. Esse manifesto behaviorista, né, ficou conhecido, na verdade, como manifesto behaviorista, mas o nome dele, na verdade, era A Psicologia como Behaviorista AV, que era então nessa interpretação do que deveria ser a psicologia. Vejam que aí logo nesse comecinho já tinha uma rixa aí, né, entre as diferentes linhas teóricas da psicologia. Nessa época já tinha a psicanálise, por exemplo, mas ele trazia, né, o que ele achava, e inspirado, né, pelos anteriores, né, Wundt, Pavlov, o que ele achava que tinha que ser a psicologia. A psicologia como ciência, né, precisa ser objetiva. Então, a gente não se baseia em achismo, a gente não se baseia no senso comum, a gente não se baseia na subjetividade, né? Ou seja, naquilo que é introspectivo de cada um, né? Particular de cada um. Não, a psicologia ela precisa ter regras, ela precisa ter fórmulas, ela precisa ser como se fosse uma ciência exata, na concepção do Watson. Ele vai estudar o comportamento concreto e observável, como eu já disse, e vai desprezar os aspectos mentais. Então, pensamento, emoção, nada disso vai ser objeto de estudo para ele, tá? Inclusive, o Watson, ele vai negar esses processos dessa forma subjetiva, né? Ele vai explicar ela sempre como comportamento, sempre com aquela parte, né, que é observável. Isso, gente, tô falando do começo do behaviorismo, tá? Lá em 1913. Depois as coisas foram mudando. A gente vai ver aqui, né, até chegar no Skinner, não hoje, na próxima aula. Mas as coisas foram mudando, tá? Então é importante a gente dizer que isso é o pensamento do Watson. Tem gente que acha que o behaviorismo é até hoje isso, e não é mais. Isso é o pensamento do Watson, que foi um precursor, né? Que foi alguém que foi o primeiro a trazer essa ideia do estudo de um comportamento e não de pensamentos e emoções. Ó, outra coisa que ele falou. A psicologia, como veem os behavioristas, é um ramo puramente experimental da ciência natural. Seu objetivo teórico é a previsão e o controle do comportamento. A introspecção não faz parte dos seus métodos. Então, o que eu falo, né, sobre meus aspectos internos, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sonhei, a minha narrativa não importa para ele. O que importa é o que é observável. E ele tenta colocar a psicologia, né, como uma ciência natural. Ou seja, para ele não é uma ciência humana. Tá? Tem regras e tem, né, fórmulas que são específicas para explicar o comportamento humano. Ele usou o conceito da aprendizagem do Pavlov, como eu já falei, né, para explicar os reflexos associados a respostas como medo, amor, raiva. Tá? Então, ele vai usar o que o Pavlov falou, ampliando esse conceito para essas emoções que são humanas. Né? Para o Watson e por isso para todos os, né, comportamentais que vieram depois também, a gente nunca explica um comportamento falando assim, a pessoa saiu de casa mesmo não podendo porque estava inquieta. Isso não explica nada do comportamento. Ou a pessoa beijou a namorada porque ela sente amor. Isso para ele não explica nada. Você tem que explicar sempre com base no comportamento observado.
Então, ele vai ter essa rigidez aí no pensamento, né? Essa rigidez no método para a gente poder ir, de fato, para uma psicologia, né, científica que olha só para esse lado. Hoje, a gente já tem outras formas científicas de chegar no pensamento, por exemplo, né? Por meio da neurociência é uma das formas. Mas nessa época ainda não tinha, né, neurociência. Ele vai dizer que o comportamento emocional também é fruto do condicionamento clássico. Por exemplo, né, uma pessoa que demonstra alegria ao receber um aumento do salário tem a ver com esse condicionamento. Provavelmente na sua história de vida, ter dinheiro significou ter acesso a algum reforçador. Por exemplo, comida. Né? A gente acabou de ver que a comida é um reforçador inato, né? A gente aprende, não precisa nem aprender, você já nasce sabendo disso. E você ficar alegre com isso é um comportamento emocional que ele é um subproduto desse estímulo de você receber dinheiro, tá? Então, é assim que ele vai explicar os comportamentos humanos, sempre por meio do condicionamento clássico. O que vocês estão falando? Ok? Ok, gente, comentários aí de vocês. Vamos ver um videozinho onde ele mostra como foi esse experimento que o Watson fez. Ele fez um grande experimento que ficou famoso, que é o experimento com o bebê Watson. Desculpa, com o bebê Albert. O Watson era o pesquisador. Ele fez um experimento com o bebê Albert, que foi o experimento mais famoso que ele fez, que ele comprovava essa ideia do Pavlov, de que as emoções também podem ser condicionadas. Everyone believes that biology is destined. For many scientists, it's your experiences in life, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists, who said that human beings were constrained genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned. Even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. But Watson's interest in childhood is purely professional. I didn't like children much. He referred to them with one of his many statements. I was always squalling and shouting and dirty and wanting to be fed and sort of a nuisance. It was clear he didn't particularly like them in his own environment. But he felt that the good of society required shaping individuals right from day one, and to do that right from day one, you have to start with babies. Ebullient and self-promoting,
Watson gathers a wide and appreciative audience, which holds in high esteem scientific thinking on the subject of childbearing. Science was increasingly important in the popular mindset. If science said something, if scientists tested, if scientists experimented, well, then it must be so. But the appeal of behaviorism runs deeper. Its egalitarian philosophy and outlook seems to reflect the very spirit of democracy. Watson was the voice of the American dream. And the American dream was that this is the land of opportunity. You can become what you would like to be, even if you're not there yet. And at least if you don't do it in your lifetime, this is the land in which your children can do it. Esse finalzinho, gente, só para vocês entenderem o contexto, né, em que ele viveu e por que a teoria dele foi tão bem aceita. E até hoje, né, o behaviorismo é a linha teórica mais forte nos Estados Unidos. Watson era americano, inclusive. Mas o experimento que eu queria mostrar para vocês é esse do bebê Watson. Do bebê, desculpa, eu estou falando de Watson da hora. Do bebê Albert. Em que ele apresentava os animais, apresentava, né, o rato, inclusive, e o bebê Watson não demonstrava medo. Depois de um tempo, ele começou a apresentar o rato junto com um barulho muito alto. E o barulho muito alto, ele é uma coisa extremamente desagradável. Isso é inato. A gente tem esse reflexo de quando tem um barulho muito alto, né, ficar atordoado, se assustar. Isso, o susto, né, esse reflexo também. Então, ele pareou, né, o reflexo de ter medo de chorar, ou de, né, de ficar ansioso, de ficar preocupado, sentir medo de um barulho muito alto, com o rato. E depois do pareamento, do condicionamento, o bebê começou a apresentar medo do rato. Tá? Depois de um tempo, ele começou a apresentar medo não só do rato, mas também de outros animais parecidos, né? Ele põe um coelho aqui, ele põe, né, o rosto de uma pessoa. No caso, ele teve um relato em que pessoas que tinham barba, ele começou a ficar com medo. Então, tudo que remetia, né, a pelo ou né, uma coisa peluda ou branca, ele começou a generalizar. Então, ele viu no ser humano funcionar tanto o condicionamento como o procedimento de generalização também aconteceu com o bebê Albert. E aí ele conseguiu, então, né, dizer que a teoria do Pavlov funcionava também em seres humanos. Vai acabar aqui nosso horário. Eu vou derrubar a ligação e já volto, tá? Senão eu vou começar a explicar a próxima coisa e vai me interromper. Não gosto disso.